Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir trabalhando, resolvendo exercício da Matemática Superior, cálculo 1. Estamos falando de integrais. Estamos vendo o volume. A gente viu numa série de vídeos anteriormente o cálculo do volume, quando nós tínhamos uma função que delimitava uma área e nós fazíamos o giro em torno do eixo x, ou seja, a rotação em torno do eixo x gerava um sólido. E nós tínhamos essa fórmula para a gente calcular o volume. Foi demonstrado. Eu escrevi assim: volume é igual ao π, a integral que vai de um xa a um xb, de f de x ao quadrado dx. Quando eu tenho f de x, eu estou dizendo que o y depende do x. E dependia da variação aqui, ó, no eixo x, para a gente poder ter o volume. Agora nós queremos fazer o seguinte: a rotação em torno do eixo y. Então o que vai acontecer e que altera aquela fórmula ali? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu disser que f de x é igual a 3x, e eu calcular f de 1, f de 1 vai ser 3 vezes 1. Então, f de 1 vai ser 3. Então, eu posso dizer que f de x dá um resultado que corresponde ao y. Eu posso dizer que isso aqui é y igual a 3, é a imagem. Então, evidentemente que o y dependeu do x. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, nós estávamos fazendo a rotação em torno do eixo x. Agora, nós vamos fazer a rotação em torno do eixo y. Então, o que tem que acontecer? Eu posso dizer que f de x é y e posso colocar assim, y igual a 3x. Quem estava isolado aqui era o y, agora vai ser o x. Então, x vai ser igual a y dividido por 3. Então, eu posso dizer que isso aqui é f de y. f de y é igual a y dividido por 3. Então, essa é a ideia que nós vamos adaptar aqui agora. O volume vai ficar assim: volume é igual a π, integral de um YA a um YB, agora a variação é em Y, de f de y ao quadrado dy. Então, é essa fórmula que nós vamos agora para calcular o volume do sólido quando a rotação é feita em torno do eixo y. Então, vamos ao nosso exercício. Qual o volume gerado pela rotação da curva y igual a raiz quadrada de x em torno do eixo y? Então, vamos fazer giros assim. Entre o y0 e o y3. Então, agora nós estamos observando aqui, ó, o y valendo 0 e o y valendo 3. Vamos observar a função aqui. Y é igual a raiz quadrada de x. Então, aqui quem está isolado é o y. Então, aqui o y depende do x. Agora, nós temos que fazer o contrário. Então, eu vou trazer para cá. Y é igual a raiz quadrada de x. Eu quero deixar isolado o x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado os dois membros da equação. Então, vai ficar y ao quadrado. E agora vai cortar esse 2 com esse 2x. Então, y ao quadrado é igual a x. O x está isolado. E isso aqui agora é o que nós vamos jogar aqui na fórmula para calcular o volume. f de y, como eu mostrei agora há pouco, isso aqui pode ser chamado f de y. f de y vai vir aqui. É o y elevado ao quadrado. Eu já posso fazer o cálculo do volume desse sólido, só com essas informações. Mas eu gosto de fazer uma representação para a gente visualizar esse sólido. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esses dois valores de y aqui, o 0 e o 3, e jogar aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar o 0. 0 vai ficar 0 elevado ao quadrado, vai ser o x. Claro, então que vai dar 0. Então, x é igual a 0. Então, é um ponto, 0 e 0, para o y e para o x. É aqui, ó, esse ponto aqui.
Agora vamos colocar o 3. Então 3 ao quadrado vai ser igual a x, 9. 9 é igual a x. Então eu tenho o ponto 9 e 3. Uma vez que o x aparece primeiro. Então é alguma coisa assim, ó. Aqui vai estar um x valendo 9 e ele encontra nessa direção, formando esse ponto aqui, ó. Essa curva, pessoal, tem esse comportamento aqui. Para você visualizá-la com mais detalhe, é preciso você sugerir mais valores de x, ou usar um programa. Aí você consegue ver perfeitamente essa curva. Então agora nós vamos fazer rotações em torno do eixo y. Então nós vamos obter esse sólido. Alguma coisa assim, uma espécie de taça. Então, como é que nós vamos calcular o volume aplicando a integral? Vamos lá. Volume é o π. Agora nós vamos colocar aqui a variação no y, vai do 0 ao 3. O limite inferior é 0, o superior é 3. E aí, f de y é isso aqui, ó, y ao quadrado. Então vai ficar y ao quadrado, dy. Então o volume vai ser o π de 0 a 3. 2 vezes 2 vai dar 4 dy. Regrinha de integração. Se nós temos a integral de x elevado na n dx, nós ficamos com x elevado na n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante. Mas como é definida aqui, a gente não usa constante. Nosso caso está sendo assim, a integral de y elevado na n dy. É a mesma ideia, vai ficar assim, ó. Y elevado na n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante, mas aqui a gente não usa constante, porque a integral é definida. Então é essa fórmula que nós vamos usar aqui. Então aqui nós vamos colocar volume é igual ao π, e agora vamos aplicar aquela regra. É y elevado na n mais 1. Como aqui é 4, 4 mais 1, 5. Dividido pela mesma coisa, 4 mais 1. E aí, nós vamos ficar com esse intervalo aqui em y, que vai de 0 a 3. Ok, então agora vamos substituir o limite superior e depois retirar calculando o limite inferior. Como é 0, então essa parte aqui vai dar 0. Vamos observar o seguinte aqui, ó. Então o volume vai ser igual ao π, no lugar do y agora o 3. 3 elevado a 5 e também dividido por 5. Aí nós temos que fazer menos, substituindo 0. Claro que isso aqui vai dar 0, então não vai dar problema nenhum aqui. Porque eu tenho que agora substituir pelo limite inferior, então o 0 vem aqui. 0 elevado a 5 é 0, dividido por 5 é 0, vezes π é 0, então vai dar 0. Então basta calcular isso aqui, já é o volume que comporta aquela taça ali. Então o volume vai ser o π, que multiplica 3 elevado a 5 é 243, dividido por 5, menos 0, que é isso aqui. Então vamos trazer para cá, o volume é 243π dividido por 5. Unidades de volume, né? Já que não foi dado. Ok, pessoal, então esse é o volume para esse sólido gerado pela rotação em torno do eixo y a partir dessa função dada e nesse intervalo de y de 0 a 3. 0 a 3.
Ok? Veja os outros exemplos em que nós vamos trabalhar com exercícios, determinando o volume, quando fizermos a rotação de uma função que indica uma área em torno do eixo Y. Ok, deixe o like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição. Veja a playlist completa. Um abraço, sucesso. Ajude a fortalecer o nosso trabalho. Até mais. Tchau.